noite, amigos de Ideal Espírita Cristão. Mais uma vez, estamos aqui para falarmos sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, mais especificamente, o tema é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos chamados. Bem, antes de entrar no capítulo especificamente, vamos falar de um princípio fundamental, eu acho importantíssimo para entendermos, a justiça de Deus, para entendermos melhor até ensinamentos de Jesus, que é o princípio da reencarnação. Olha só, todos nós, somos espíritos eternos, nós somos eternos, nosso corpo é perecível, e todos nós já vivemos muitas encarnações, isso é básico. É só olhar o nosso estágio hoje, é só olhar o estágio do nosso planeta hoje, das pessoas que estão aqui e comparar com aqueles lá da época das cavernas. Éramos nós mesmos, nós que estávamos ali. Só que nós fomos evoluindo, nós fomos crescendo, melhorando em alguns aspectos. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas fomos melhorando. E esse é o princípio da reencarnação, ele é fantástico, porque ele traz para a gente o princípio de uma forma muito clara, o princípio da igualdade. Nós falamos que todos nós somos iguais. Quando a gente olha, por exemplo, a vida sob o parâmetro de uma única encarnação, fica difícil entender esse princípio da igualdade. Quando a gente olha tantas distorções, tanta desigualdade, tanta diferença de classes sociais, diferença econômica, diferença de tempo de vida, de saúde, corpo, quantos têm um corpo perfeito, outros não têm, quantos já morrem no parto, outros morrem enquanto são fetos, outros morrem muito novos, outros morrem muito velhos, uns sofrem muito, outros sofrem muito pouco, uns vivem na opulência, na riqueza, outros vivem na pobreza, outros vivem na miséria total, muitos sofrem injustiças, entre aspas, muitos praticam a injustiça, muitos estão cometendo atrocidades, outros não. Se a gente for verificar cada uma das nossas encarnações ao longo dos séculos e séculos e séculos, milhares de anos, nós vamos observar que nós fomos crescendo devagarinho. E nós já fomos pobres, nós já fomos ricos, cada um de nós já passamos por dificuldades de uma forma, de outra, já fomos algozes, já fomos vítimas. Aí sim, faz sentido, a ideia de que nós todos somos iguais sim, como espíritos eternos, todos nós somos iguais, todos nós temos as mesmas oportunidades de crescermos e um dia sermos espíritos melhores, bem melhores do que somos e bem melhores do que já fomos também, Hoje nós já somos assim. Então esse princípio da reencarnação é fundamental. Agora vamos especificamente para o capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, Muitos os chamados para quê? Chamados para quê? E muitos são chamados, Chamados para o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o céu? É aquele céu que todo mundo fala que um dia onde nós vamos, um lugar lá bonito, nós vamos ficar tocando harpa e tal. Não. O reino dos céus é um estado de consciência, é um estado que todos nós um dia vamos ter aqui, onde nós vamos adquirir tantas virtudes, que nós já começamos a adquirir virtudes desde a nossa primeira encarnação, e vamos adquirindo. O conjunto de virtudes, quanto maior, ele vai indicar o nosso estado de evolução espiritual, nosso estado de crescimento, Então todos nós estamos sendo chamados o tempo todo para adquirir virtudes, para crescermos espiritualmente, para sermos melhores como seres humanos. Então esse é o sentido, muitos os chamados, Quem são esses mensageiros? Tem alguém que está chamando, Deus está nos chamando. A partir de quem? A partir dos profetas que já passaram por esse planeta desde milhares de anos, desde aqueles politeístas, ou seja, que defendiam vários deuses antes dos profetas. Entre os profetas, vamos falar em Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, vamos falar em Jesus, que nos trouxe essa mensagem maravilhosa, Ele que nos ensinou o amor, o amor acima de tudo, o amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a gente mesmo. Não faça para o seu próximo aquilo que você não quer para você mesmo, Nós vamos passar por grandes vultos, vamos
passar por Francisco de Assis, por exemplo. Poxa, mas você só fala dos cristãos? Não, podemos falar dos inúmeros profetas, enfim, ou quem trouxe notícias dessas religiões orientais maravilhosas, que tanto valorizam o espírito, né? Em todos os credos. Sempre, 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 nós temos aqueles que trazem essas mensagens, né? Às vezes pessoas simples, às vezes nós temos uma pessoa muito simples ao nosso lado, né, que traz uma bagagem excelente. É alguém que está nos chamando a razão. A gente não fala assim, vou te chamar a razão. Quantos que não estão ao nosso lado, às vezes, nos chamando a razão, né? Ao longo dos séculos, né? E aí nós vamos tendo, né? Francisco de Assis, como eu já citei, posso falar mais recentemente, vamos falar de Madre Teresa de Calcutá, vamos falar de quem nos ensinou como fazer a caridade, vamos falar de Chico Xavier, que nos trouxe mensagens maravilhosas, né, de como fazer o bem para o próximo, né? Vamos falar de, enfim, muitos e muitos, né? Chamados, nós recebemos inúmeros o tempo todo, né? Para quê? Para sermos melhores, para ver se a gente acorda, né? E por que Jesus, essa frase é de Jesus, consta no Evangelho de Mateus, né? Na parábola do festim de bodas, essa frase está lá. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E por que poucos escolhidos? Né? Porque nós só vamos entendendo, né, as ideias que se relacionam à bondade, ao crescimento espiritual, ao reino dos céus, devagarinho, a conta-gotas, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, à medida que a gente vai adquirindo virtudes. E nem todos têm o mesmo tempo. Então, escolhido quem são? Aqueles que já atingiram. Escolhido para quê? Escolhidos para se elevar, né, para estar pronto para novas jornadas, enfim, sabe? E os outros? Alguém vai ficar perdido? Não existe inferno, não existe pena definitiva. Deus é Pai. Todos nós, no tempo certo, vamos ser escolhidos, sim. Vamos estar prontos e preparados para jornadas de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso crescimento. Sempre vamos estar. Tá? E também, o que dificulta, né, a gente, o entrave que atrapalha essa escolha? Por que nós não somos escolhidos? Nós somos cegos ou surdos quando nos convém, não é? Quando determinados assuntos nos interessam, a gente aceita, a gente topa, né? Quando determinado sacrifício não interessa, a gente se faz de cego ou se faz de surdo. E a gente deixa passar oportunidades. A gente poderia se esforçar, por exemplo, para eliminar um vício, eliminar uma má tendência, um pensamento, uma forma ruim que temos, né? Ah, de repente eu sou vaidoso. Ah, de repente eu sou avarento. Poxa, deixa só assim e a gente deixa passar. A gente se faz de desentendido e às vezes ele procura se justificar. Ah, eu sou assim por causa de alguém, né? Aí a gente terceiriza, né? Ou então, simplesmente a gente fala assim, Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim, né? Então é um momento que a gente faz de surdo, de cego e deixa para lá. Estamos perdendo oportunidade grande de crescer, de adquirir virtudes, né? Quando a gente é orgulhoso, a gente acaba atrasando também esse ensejo. Quando a gente é egoísta, né? Quando a gente faz escolhas infelizes, né, por conta do nosso livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio, é arbítrio, e isso é maravilhoso, né? Só que muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, e isso atrasa a gente, né? Deixa a gente um pouco para trás, e a gente acaba ficando, né? Porque a gente perde oportunidades maravilhosas, né? É mais ou menos como uma escola, né? A gente pode cumprir um determinado ciclo num determinado tempo. Se a gente não estudar e não sair bem nas provas, que é o que a gente passa o tempo todo aqui nesse planeta, provas, somos provados e passamos por expiação. Se a gente não vai bem na prova, a gente não passa para o próximo ciclo, né? Por quê? A gente não consegue ainda colocar em prática ensinamentos que são básicos. E nesse capítulo também tem uma parte aqui que consta assim: muito expedirá quem muito recebeu. Isso é de Jesus também. Jesus coloca assim:
Olha, se você já aprendeu, se você já leu os ensinamentos de Jesus, se em algum momento você foi apresentado a um catecismo, a uma orientação, a uma leitura, enfim, e você não coloca em prática, vai ser pedido mais para você, porque você já teve orientação. Como vai se pedir menos para quem teve pouca orientação, para quem recebeu menos. Não é assim aqui na Terra? Quem pratica um primeiro crime tem atenuantes, não tem? Quem pratica o segundo já não tem tanta atenuante assim, né? Porque você já sabe o que você está fazendo, né? Então, nós temos que tomar cuidado. E como é que é essa pena? Nós vamos ser castigados? Não. Deus não castiga ninguém. Na verdade, quem provoca o castigo somos nós mesmos. Qual que é o castigo nosso nesse caso? Nós vamos ter que ficar perdendo mais tempo por aqui, nós vamos ter que ficar sofrendo, nós vamos ter que passar por provações, que é o que a gente passa o tempo todo aqui, passar por expiações. Ah, fez o mal? Tá legal. Quem vai pagar por esse mal? Você mesmo. Você mesmo vai ter que cumprir ali. Não é Deus que vai te castigar, é você. Se você dá um tapa muito forte na parede, dói sua mão. Você vai falar que a culpa é de Deus? Deus castigou porque a mão doeu? Não. Foi a atitude nossa, né? Então, o que a gente tem que fazer? Jesus esteve por aqui há 2000 anos e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Se ele falou isso e ainda completa mais ainda assim, ele fala: não se chega ao Pai senão através de mim. Poxa, então o que ele quis dizer? Que nos ensinamentos dele, ele estava nos dando um caminho, para a gente ser melhor, para a gente aproveitar cada encarnação nossa para aprendermos coisas boas e praticarmos coisas boas, e não ficarmos tentando levar vantagem, tentando, ficar preocupado, fixado nas coisas materiais. É claro que elas são importantes, é claro que estudar é importante, é claro que aprender intelectualmente as coisas é importante, é claro que os bens materiais são importantes, mas o mais importante é conquistar tudo isso, com a consciência boa, com a consciência plena, tá? com a valorização da gente como espírito, em primeiro lugar. O espírito consciente, tudo que ele vai fazer a partir daí, qualquer frente da nossa vida, vai ser feito com uma qualidade melhor, uma qualidade que nos eleva também, uma qualidade que traz melhoria espiritual para a gente. Então é ser cristão. Nós somos cristãos? O que precisa para ser cristão? Falar assim: aceitei Jesus? Será que é só? Não, né? Falar para todo mundo: qual a sua religião? Eu sou cristão. E daí? É praticar. Praticar, o que é? Ir na igreja, ir no culto, ir na casa espírita, ir aonde quer, em qualquer lugar que seja? Não é isso não, é praticar no dia a dia, a cada instante ser cristão. Por exemplo, alguém viu Cristo em algum momento defender as armas? Muito pelo contrário, né? Quando Pedro levantou a espada para cortar a orelha lá do soldado romano, Jesus falou, que quem usasse a espada ia morrer pela espada, né? Ou seja, isso vira uma obsessão. E nós defendemos ainda, né? Uma grande parte da população desse planeta nosso ainda defende armamento. Somos cristãos? Não. Quando defendemos, na plenitude, não. Podemos ter outras virtudes cristãs, mas essa não. Isso nos atrasa, E uma série de outros princípios, né, cristãos. Olhar para quem está em dificuldade, olhar para o nosso próximo, né? E não passar simplesmente disfarçando. Eu me incomodo com o meu próximo. Você se incomoda, mas o que você faz? Bom, por enquanto eu não tive tempo, né? E daí? É tempo que a gente está perdendo, né? Todos nós seremos chamados? Sim, com certeza. Todos nós seremos chamados, né? Esse capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nos remete a várias reflexões que a gente pode fazer, que podem nos ajudar, a de fato procurar a gente se conhecer, como Sócrates falou, né? Conheça-te a ti mesmo, ou seja, vá no âmago da sua alma. Por exemplo, uma reflexão: somos testados o tempo todo, não somos? Na nossa capacidade de resistir. Será que a gente passa? Na primeira contrariedade a gente cede. Capacidade de se vigiar. Será que a gente se vigia? Como Jesus nos orientou, orai e vigiai. O que é vigiai? Ficar atento aos maus pensamentos, às más tendências, a procurar a porta aberta, a porta larga, que nos leva para as coisas boas da vida que não nos servem para nada, não faz a gente crescer. Quem fala assim: desse planeta eu não levo nada, leva sim. Tudo aquilo que a gente construiu de bom para o nosso espírito a gente leva sim, Se precaver do excesso de prazeres e do gozo material. Vamos fazer uma reflexão, A gente
Ah, não, para que eu vivo? Eu vivo para isso. A vida é isso. Não, a vida não é isso, não. A vida é a gente se melhorar. A gente ser alguém melhor para a gente mesmo e para o nosso próximo. Isso faz diferença. Isso nos eleva. Capacidade de perdoar. Será que nós temos essa capacidade? Sabe? Capacidade de ser indulgente, ou seja, sabe? Ao invés de julgar, ao invés de criticar aquele que está à nossa volta, procurar enxergar as coisas boas que ele tem, sabe? E de repente não dá tanta importância para aquilo que ele não tem de bom. E a gente faz exatamente o contrário, a gente realça o que não serve, né? E aquilo que é bom, a gente às vezes nem fala porque a gente é orgulhoso, porque fala, poxa, de repente ele tem, a gente não tem, né? Capacidade de não julgar, né? Capacidade de não defender princípios não cristãos, como já falei, né? E para isso tudo, é preciso seguir alguma religião? É preciso ser católico? É preciso ser católico, judeu, espírita, muçulmano? É preciso ser evangélico, protestante, qualquer religião que seja, budista, enfim? Não, não é preciso nada disso. É só preciso, sabe, saber entender o nosso próximo, saber lidar com os diferentes, saber que estamos num mundo onde ninguém vive sozinho, dependemos do nosso próximo, estamos aqui para se melhorar. E a gente não se melhora sozinho, a gente não se melhora pisando nos outros, a gente não se melhora, sabe, sem fazer algo de bom para o nosso espírito. Muito obrigado. Muito feliz de estar mais uma vez aqui falando das coisas de Jesus e até uma próxima vez.